Olá, estamos aqui com mais um episódio Fazer ou Não Fazer, Eis a Gestão, o podcast que é destinado a convidar especialistas nas suas áreas para que falem um pouco sobre as suas expertises, suas habilidades, os seus conhecimentos e passarem algum tipo de informação importante para os novos empreendedores e empreendedoras. Hoje estamos aqui com duas pessoas, duas especialistas nas suas áreas, duas mulheres maravilhosas, tá? A Márcia Timóteo e a Denise Brant. E vamos falar um pouco sobre, os conhecimentos que elas têm e quais os insights, as informações que elas podem passar para nós empreendedores, para nossa alavancagem dos nossos negócios. Vou começar aqui com a Márcia. Muito obrigada pela sua presença, Márcia, por ter aceito o convite. Aí eu que agradeço a oportunidade, Fátima, de estar aqui no seu programa, né, de poder compartilhar com a tua audiência. Muito obrigada. Imagina. E agradeço também a Denise Brant por estar aqui também. Muito obrigada, Denise Brant. Um prazer também ter você aqui no meu podcast. É uma honra, né, Fátima, fazer parte aí desse novo momento, né? E como eu diria não, jamais diria não para você, né? Então é muito bom estar aqui, poder agregar, seja para o público. Muito feliz de conhecer também a Márcia, amo conhecer pessoas novas e para você também. Muito obrigada. Então, vou começar falando um pouquinho, das várias características e especializações dessas mulheres maravilhosas. A Márcia Timóteo, ela é engenheira civil, formada pela UERJ, com experiência sólida de mais de 25 anos em carreira executiva em grandes corporações, como empresas como Ambev, Telemar, Oi, Nextel. Atualmente, ela ocupa o cargo de vice-presidente da Associação Brasileira de Mentores de Negócios. Ela também é cofundadora da iniciativa Mulheres em Rio, um hub de empreendedorismo com foco no protagonismo feminino, empreendedorismo para mulheres, rede de apoio, cursos, mentoria e desenvolvimento de negócios. Ela é especialista na parte de startups e ecossistemas de empreendedorismo. Participa de vários programas, de incubação e aceleração, hackathons e iniciativas de inovação aberta, como Inova São Paulo, Neo Ventures, Aliança Empreendedora e Impact Hub. Bom, Márcia, fala um pouco, sobre a sua expertise nessa área de startup e o que você pode passar para os empreendedores sobre informações das principais diferenças, entre a startup e as empresas tradicionais. Vamos lá. Isso é uma pergunta que me fazem assim, de forma recorrente, né? Poxa, mas eu posso ser uma startup, né? O que eu faço hoje poderia ser enquadrado como uma startup? Existe hoje, todo mundo sabe que existe um movimento, né, de fomento, ou seja, de dinheiro que o governo está trazendo para desenvolver, para estimular essa área das startups. E as startups nada mais são que negócios em uma escala pequena, que começa com uma solução de um problema, tá? E esse problema pode ser um problema que pode ser resolvido ou com o uso da tecnologia, mas certamente com o uso da inovação. A tecnologia, ela geralmente está embarcada nas startups por conta da escalabilidade, ou seja, como é que você faz para potencializar aquela solução que você trouxe e escalar a solução, ou seja, resolver problemas de muitas pessoas que tenham aquela dor, sem crescer proporcionalmente o custo. Então, quando você tem essa característica, você tem ali uma parte da noção do que é uma startup. Tá? Eu consigo escalar o meu negócio sem ter essa... sem precisar crescer meu custo ou ter novas despesas para que essa solução seja internacionalizada, seja globalmente utilizada. Então, isso a tecnologia ajuda muito. Mas, Márcia, e a inovação?
A inovação, ela não precisa ser uma inovação disruptiva, ou seja, aquela inovação que, né, descobrir a pólvora, nada disso. Então, muitas vezes, a solução e nos modelos de negócio de uma startup, a solução ela passa por uma mudança de processo, ou seja, a forma com que você atinge um objetivo. Exemplo, Uber, né? Nós tínhamos cooperativas de táxi, né? Cooperativas que você tinha um custo para poder ser um credenciado daquela cooperativa, tinha todo um ritual. E, por outro lado, você tinha uma população que se sentia refém do taxista ali, seja com relação à localização, seja em relação àquele perfil que estava ali na sua frente, veio o quê? Uma solução de mudança de processo. O Uber veio, inicialmente, né, com esse olhar de, poxa, como é que eu faço para dar mais oportunidades para motoristas que têm seus carros, que querem também exercer a profissão, como é que a gente faz para dar oportunidade para eles, mas, por outro lado, dando segurança para os passageiros, né? Fazendo a roteirização, previamente já dizendo para o passageiro quanto vai custar a corrida, né? Não vai ser uma surpresa ao final da corrida. Então, o que ele fez? Ele ouviu as dores do mercado. Sim. E aí, com isso, trouxe uma solução, inicialmente, uma mudança de processo, de cultura, mas embarcada com tecnologia. Porque a tecnologia que dá essa escalabilidade, né? De você usar um Uber no Brasil todo, no mundo inteiro. Todo. Sim. Perfeito. Ótimo. E aí cabe só um ponto, Fátima, acho importante também para a nossa audiência entender que muitas vezes os negócios tradicionais das nossas empreendedoras, elas se perguntam, poxa, mas eu posso inovar? Como é que eu faço para inovar? Então, e aí o que eu diria para a tua audiência é que a inovação, ela parte de um pressuposto que a empreendedora, ou que a CEO, ou que é responsável pela empresa, ela tem dentro de si, ou busca sempre o quê? A criatividade. Busca o interesse, a curiosidade. Como é que eu poderia fazer isso aqui melhor? Né? Como é que eu poderia fazer isso com menos custo ou com mais produtividade? Então, essa pergunta deveria estar na cabeça de todas nós. Independente se é startup ou negócio tradicional. Sim. Como é que eu faço melhor hoje o que eu fiz ontem? Não, e é aquilo, né? Um feijão com arroz bem feito é melhor do que qualquer outra coisa, né? Então, as pessoas acham, né? As pequenas, as microempreendedoras acham que eu tenho que saber de tecnologia, eu tenho que saber de inovação. Não. Você tem que saber uma forma, né, de atender necessidade do seu cliente, né? Então, primeiramente, né? Então, assim, eu acho que você, por exemplo, educação é muito importante, né? Então, eu acho que uma coisa que, independente de ser startup ou não, todo empreendedor, toda empreendedora, ela tem que acompanhar as tendências, mas tem que desenvolver também conhecimentos em outras áreas, desenvolver soft skills, desenvolver mais hard skills, mais conhecimento técnico, mas nunca perdendo a sua essência também, né? Exatamente. E colocar em prática, né? Porque muitas vezes a gente também fica intoxicada de informação, né? É verdade. Então, tem que colocar em prática. Essa coisa da gente buscar sempre o conhecimento, né? Você tem que colocar ele em prática para que ele possa reverter para o teu negócio. E para você, aquela solução que realmente vai te apoiar e não trazer para você um peso. Eu digo sempre que o processo de você buscar conhecimento aumenta o teu repertório, né? Te ajuda a tomar melhores decisões como empreendedora, porque o aprender, né, não é só num MBA, numa universidade, num curso. É nisso aqui que a gente está fazendo. A gente está em constante processo de aprendizagem. Sim. Então, estar com o outro, fazer parte de grupos de network, né? Fazer essa troca, ela é muito saudável e recomendável, principalmente para nós adultos, né? A criança ela ainda tem aquele processo de aprender
ouvindo, compreendendo, né, tendo ali a orientação. Mas o adulto, ele precisa da vivência, Sim. né? E você vai comentar um pouco mais sobre isso. Eu só queria deixar Sim. esse lugar de que inovação, aprendizado, né, tudo isso permeia num ambiente onde você está ali compartilhando, colaborando Sim. com outras pessoas. E nunca é tarde, né, para aprender. Nunca é As tarde. pessoas têm empreendedorismo é mentalidade. As pessoas têm que ter essa mentalidade de que é necessário a gente investir em educação, investir nessa questão do contato com outros profissionais de outras Isso. áreas, para que a gente possa aumentar nossa percepção de oportunidade. Verdade. Eu acho que quando a pessoa investe em conhecimento, ela tem mais sensibilidade para perceber se aquela oportunidade serve para ela ou não. Então, assim, é a minha opinião. Não sei se vocês concordam comigo. Agora, vamos fazer aqui a introdução da Denise. Denise é especialista em desenvolvimento de líderes de alta performance, com mais de 5.000 pessoas treinadas e mais de 50 empresas impactadas. Multiempresária, mentora, palestrante cristã. Ela une propósito, produtividade e inteligência humana para formar líderes que performam sem burnout. Importantíssimo, Denise, que hoje em dia burnout é uma coisa que está sendo muito comum entre os empreendedores e empresários, né? Me fala um pouco mais sobre essa questão de mentalidade, me fala um pouco mais essa questão de liderança, né? O que o empreendedor, o que a empreendedora ela precisa saber que pode impulsionar ou ajudar ela nessa jornada do empreendedorismo? Você falou um ponto que eu trabalho muito, né? Primeiro, eu entendo que se eu quero entregar um outro resultado, um novo patamar de resultado, com a mesma mentalidade, dificilmente eu vou conseguir. E eu vou precisar adquirir novos conhecimentos. E o principal, o que eu falo, não adianta você falar assim, esse ano eu li 15 livros. Ok. Mas o quanto você conseguiu colocar em prática desses 15 livros? Melhor fosse, talvez, que lesse 1, 2 e fosse tomando decisões e colocando ações práticas. Senão você usou um termo lindo, mas eu chamo de obesidade mental. Opa! Né? Porque está ali inchado, mas não coloca em prática. Né? Então, o que gera resultado não é só pensar, mas é agir. Né? E o que eu vejo até muitas vezes, Fátima, é que a pessoa ela não se vê como uma CEO, como uma empresária. Muitas vezes ela se vê como aquela pessoa, não, é só um negocinho. É só para pagar as contas. Não. Você realmente tem algo que muda vidas, que ajuda pessoas, porque todo negócio resolve problemas. Uhum. Então, trabalhar o interior, né? Trabalhar a mentalidade, uma mentalidade de focar em resolver e não focar em reclamar. Tudo isso, né? Eu gosto muito da Lei do Triunfo. E aí eu tenho, que é um dos primeiros treinamentos que eu dou na mentoria, Mentalidade de Sucesso. Fala sobre isso, tem alguns pontos desse livro. Para quem tem preguiça de ler 900 páginas, tem as 16 Leis do Sucesso, que é outro livro, que é um resumo desse, né? Vale muito a pena. Então, eu oriento, primeiro livro para ler, se você está empreendendo, se você quer mudar o seu resultado. E o ideal é isso, ano a ano, né? Que a gente cresça, que a gente vá aumentando nossos resultados financeiros, mas também de realização. Sim. Porque muitas vezes não adianta nada você ganhar muito dinheiro, mas não ter um propósito. Parece que você chega lá, mas está vazia por dentro. Ou ganhar muito dinheiro e perder depois tudo porque perdeu a família. Então, eu acredito muito que precisa ter esse equilíbrio. Não, também concordo com você. A gente tem que ter o equilíbrio entre o pessoal, o profissional e o espiritual. Se a gente não tiver, a gente não consegue ser próspero. É isso. Porque ter sucesso e ter prosperidade não tem nada a ver com ganhar muito dinheiro, não tem nada a ver ser bem-sucedida, estar na mídia, nada disso. É isso. Tem a ver com um conjunto de coisas que fazem com que a pessoa tenha um autoconhecimento e ela seja forte em tudo aquilo que ela faz.
Seja forte, né, dentro de casa, seja forte no trabalho, seja forte para a sociedade, Sim. porque, né, a gente está muito aqui para servir, né? Não todo mundo pensa da nossa forma, mas a gente sabe que dessa forma funciona e funciona bem. Sim. Me diz só mais uma coisinha. Em relação às novas empreendedoras, essa parte assim de vendas. Tem muitas empreendedoras que falam assim: ai, eu não sei vender, eu tenho uma coisa muito bacana, mas como é que eu começo? Eu não sei fazer uma venda, eu não sei me apresentar, eu não sei passar, né, o que eu quero, o meu produto, o meu serviço. Passa algumas dicas, assim, me fala seus principais erros, né, que as empreendedoras costumam cometer, né? Sim. E uma dica, assim, para elas poderem melhorar nessa parte de vendas, porque tudo começa com vendas, né? Primeiramente, você tem que vender, faturar, né, ter lucro, para depois você poder pensar em alavancar seu negócio, em contratar uma equipe. Sem dinheiro, ninguém faz nada. Sem dinheiro, ninguém faz nada. Por isso tem que vender. Por isso que tem que vender. Então, assim, a mostardinha, né, o pontapé inicial é a venda. E depois a gente vai crescendo, vai produzindo. Enfim, eu penso dessa forma. Sim. Me fala um pouquinho o que você acha. Vamos quebrar logo um paradigma. Vamos, adoro quebrar paradigma. Vamos. Não existe uma pessoa que não saiba vender. Todos somos vendedores. Como assim, Denise? Vamos lá. Se você foi em uma pizzaria, gostou muito do atendimento, gostou muito da pizza, você encontra a sua melhor amiga, o que você faz? Você vai falar daquele lugar. Você vai divulgar. E aí você está... Vendendo. Você é mais do que uma cliente, é uma fã. É isso, né? Você saiu dali encantado, porque a pizza é maravilhosa, a massa é do jeito que você gosta. Então, nós vendemos o tempo todo. O seu filho pequeno quer colocar o dedinho na tomada e você fala para ele, não pode, por conta disso, disso e disso. Você está vendendo. Você quer ir para o restaurante tal, com o maridão. Você vai vender a ideia. Vender a ideia. Por que ir para aquele vinho maravilhoso. Mas para o filho o quê? Vender a educação? As regras? A experiência. A experiência? Exato. Entende? Então, nós vendemos o tempo todo. Produtos ou serviços, né? Sim. Então, assim, e a gente também. A gente se vende, né? Vende a nossa imagem, vende a nossa... Ou vende mal ou vende bem. Mas que vende... Tem que vender. Vende. Então, primeiro paradigma. Eu não sei vender. Todo mundo sabe. Tá? Perfeito. Porque vendedor era tido como algo ruim. Hoje, a gente vê que ser vendedor é a habilidade que alavanca e que, assim, não tem limite. Né? Não tem limite de ganho para quem sabe vender bem. Aí, saber vender bem é outra coisa, né? Eu ensino 7 passos para uma venda perfeita. Então, por exemplo, a grande maioria das pessoas não conhecem um método de quebra de objeção. Porque objeção é só uma dúvida que o cliente está na cabeça. E que aí você tem a forma de você pegar aquela objeção e durante a apresentação ir quebrando. E a grande maioria não sabe fazer um fechamento. Né? O cliente diz lá, e aí sim, ok, mas ele... não fecha. Então, como que se faz fechamento? Já vou dar uma dica no final da venda, ok? Estou fazendo tudo ao contrário. Quebrei paradigma, estou indo no fechamento, é para mexer com a cabecinha de vocês. Como que se fecha qualquer venda? Com uma pergunta. Numa pergunta não, são várias, né? Não, como é que Dizem vai pagar? que... Vai pagar em cartão de crédito, Pix? Cartão de crédito ou Pix. Outra coisa, apresentou... O que você acha? E, eu brinco. Quem falar primeiro, perde. O vendedor, se ele falar alguma coisa, perdeu a venda. O vendedor tem que ter uma escutativa, assim, absurda. Vendedor hoje não é o que fala demais, é o que sabe fazer boas perguntas. Sabe ouvir e fazer boas perguntas. Então, um dos grandes problemas que eu vejo que a pessoa não vende é não saber fazer o fechamento. Então, não sabe quebrar a objeção. Não sabe fazer fechamento de venda. O que você acha? Espera, olhando.
né? É. Tá? Entendi. Agora, uma grande falha em vendas é a pessoa não manter constância. Uhum. Para você apresentar um produto ou serviço para um cliente, você primeiro tem que captar. Sim. Se você tiver constância de captação de cliente, você vai ter constância em apresentação de cliente. Gente, hoje no mundo não existe mais eu esperar cair do céu o cliente. Hoje tem loja, tem shopping, né? Acho que é na China, que não tem um cliente. Isso. São boxes que as pessoas ficam fazendo live o dia inteiro e apresentando Os produtos. produtos. Não só o produto, mas o benefício, como usa. O que você acha Né? disso, Eu acho Marta? que esse é um ponto que você trouxe super, super relevante. Porque no passado, o vendedor estava muito preocupado com as características. Não, mas ele é feito disso, né? É aço, inox, é a tecnologia tal. O cliente quer saber o que aquilo vai ajudar na necessidade que ele tem. Sim. Então, acho que parar de falar de característica, falar de benefício, né? Sim, Quais sim. são os benefícios que ele vai trazer? A usabilidade, ele é mais rápido, ele vai ajudar a senhora, que a senhora, né, tem uma dinâmica, tá sempre, né, agitada, então ele vai ajudar. Olha, a letra é grande, estamos falando de celular. E uma coisa interessante que você trouxe, por um período da minha passagem no corporativo, trabalhei com a área de telecom, né? E naquele boom, os clientes chegavam e perguntavam, tem um Motorola, tal. O que o vendedor fazia? E não, esse Motorola... Tá... Falei, parou. Não tem que responder. Não tem que responder, dona Márcia. Eu falei, não tem que responder. Mas a cliente vai ficar olhando para mim. Não, você vai agora entender por que ela veio. Procurar aquele produto, por que, né? que ela veio. O que a senhora está buscando é para a senhora mesmo ou é para outra pessoa? É para a senhora ou é um presente? É saber fazer as perguntas certas, começar a fazer né? perguntas. Então, esse momento de pare, eu falava até assim, pare, né? Tinha aquela brincadeira da música. Então, para e pergunta. Qual o seu nome? Seu nome é Dona Fátima? Dona Fátima, bem-vinda à nossa loja. Já conhece a nossa loja? Né? E aí, não, passei aqui porque eu estou procurando o produto tal. É para a senhora? É para o presente? O que a senhora está buscando? É um aparelho que tire foto, que armazene a foto, que tenha... E aí você começa a pesquisar, né? Sim. Então, ele é quase que um investigador. Então, ele diz, você não é vendedor, você é um investigador. Então, essa questão da abordagem inicial, eu acho fundamental. E o fechamento, que ele fica assim, a senhora gostou? Que bom, a senhora vai ficar feliz. E está ali, e ela já quer o produto. Então, o fechamento, concordo 100% com você. Exato. São 2 pontos que nossos vendedores se sentem até, de certa forma, inibidos de fazer o fechamento. Falei, como assim? Ela foi para a loja para comprar. Ela já veio aqui, né? Ela atendeu o seu chamado, né? E você achava que venda era dom. Venda Nossa. não é dom. É técnica. Assim como liderança, né, Exato. Denise? Não é dom. Tudo você tudo pode aprender. Sim, tudo pode aprender. E aquilo que a Denise falou, e claro, a gente concorda, tudo na vida é prática. É isso. Não adianta. Isso. Não adianta. Obesidade mental, uma palavra que eu sei muito bem. Porque o que acontece? Eu sou uma pessoa que realmente busco muito conhecimento, sempre fui assim. Mas aquela questão do... Será que dá tempo para botar tudo em prática? Por isso que nós temos que ter também conhecimento em gestão do nosso tempo, conhecimento na parte de produtividade, como é que a gente faz nossas 24 horas serem produtivas para a gente poder, né, trabalhar e fazer tudo que a gente tem na nossa mente e botar em prática, né, Márcia? Pois é. Então, assim, para trazer esse ponto que você exemplificar ele, isso as startups fazem muito bem. As startups, elas nascem de uma ideia. E elas, o que elas fazem? Elas prototipam. Elas não esperam o produto final perfeito. Elas vão melhorando acontecer. a partir do momento elas que lançam a ideia para o mercado, para testar se o mercado está disposto a pagar por aquela solução,
aquele produto, aquele serviço, e ela prototipa, ela faz um protótipo, não o produto final. Você, poxa, será que esse protótipo já consegue resolver parte do seu problema? Olha, então, ok. E aí eu começo a Melhorar. E essa é a sensação que, às vezes, eu vejo nas empreendedoras da economia tradicional, que elas se sentem ainda receosas de se lançar coisas novas, porque não tem o recurso para poder ter aquele produto final como ela gostaria, ou como ela acha que ela pode entregar, ou se ela entregar diferente, ela vai ficar mal vista, o produto dela vai ficar... Mas quando você se coloca no mercado, que olha, eu quero te apresentar uma solução que está em fase de elaboração, mas eu queria trazer você para esse grupo VIP para você fazer uma avaliação. O que você acha? Queria que você fizesse a sua avaliação se isso passa por a possibilidade de ir a mercado. Sim. Então, começar a fazer isso. E tem uma empreendedora que ela vendia coxinha. Coxinha é de quê? De recheio? Frango. É óbvio, né? Então, ela passou a perceber e escutar dos clientes que vinham comprar a coxinha. Tinham sempre aqueles clientes que vinham sempre comprar coxinha. E outros que pediam outra coisa, não pedia coxinha, pedia tem um joelho, tem um salgado, outra coisa, né? E ela começou a perguntar, poxa, você não gosta de coxinha? Não gosto de frango, né? Não curto frango. Ela começou a entender quais eram os desejos daquele público. Ela, então, fez o quê? Uma prototipagem. Poxa, amanhã eu vou fazer coxinha de carne seca. É isso que eu ia falar. Ia cair super bem coxinha de carne seca. Que é o outro que eu posso fazer? Carne, frango. Eu posso fazer uma coxinha de provolone. E aí ela vai se diferenciando no mercado pelas concorrentes. E medindo, Fátima. Coisa que a nossa empreendedora também não faz. Ela quer ver o faturamento, mas ela precisa aprender com as tentativas que ela apresenta para o mercado. Fiz 10 coxinhas de frango, tantas de carne seca, tantas de provolone. Quantas venderam? Quantas venderam mais de uma para um mesmo cliente? Sim. E começar a trazer essas informações para análise e tomar decisão. Então, esse aculturamento dos nossos empreendedores é fundamental para que eles possam tomar novas decisões e aí sim investimentos com base em fatos e dados. Então, medir, testar, prototipar, esse é uma roda que a startup faz continuamente, porque os recursos são muito escassos. Poxa, mas a empreendedora também tem recursos escassos, por que ela não faz isso? Então, quando você traz o conhecimento de uma forma mais ampla e estende esse conhecimento para as nossas empreendedoras, você tem um ganho para a sociedade. Sim. Porque essas empreendedoras vão estar melhor preparadas para o quê? Testar, se lançar no mercado, lançar novos produtos, novas soluções, sem ter aquele peso nos ombros, né, de que tem que estar com tudo pronto para fazer. Perfeito. É isso que eu ia falar. Aí vem as crenças, né, Denise? Sim. As empreendedoras, né, elas costumam serem muito perfeccionistas, né, a maioria. Então, é aquilo. Realmente, eu tenho produto, mas, poxa, poderia estar melhor. Ou não começa o negócio sempre esperando o momento certo para lançar aquele, né, oferecer aquele serviço ou lançar um produto. Então, assim, esse eu acho que é também uma dificuldade, né, das empreendedoras, enfim, quem está começando no negócio. Agora, eu queria a opinião de vocês duas em relação vocês acham que conexões genuínas e verdade vende? Vou te explicar melhor a minha pergunta. Por exemplo, eu acho que quando você falou, olha, esse produto ainda não... A Márcia falou, esse produto ainda não tá pronto, mas... Olha, vamos experimentar aqui, eu vou melhorar. Isso, na verdade, a pessoa está falando uma verdade. Sim.
Ela não está escondendo que aquele ali ainda não está completo, aquele produto, enfim, não está completo, mas ela quer a opinião, ou seja, ela está valorizando, né, a opinião, né, do próximo em Sim. relação ao produto dela. Na minha opinião, acho isso muito bem visto pelas pessoas. Por algumas pessoas, eu acho que eu ficaria super feliz com essa oportunidade de ajudar e fazer uma análise. E a conexão também vende, por quê? Estou falando de conexões tipo network mesmo, é isso que a gente está fazendo aqui. Na verdade, eu conheci vocês por network. Então, o network, que é essa rede de relacionamento, nós estamos fazendo network aqui, e o networking é você dar continuidade a essa conexão de uma forma bem feita e tudo mais. Tal. Então, o network tem uma pesquisa em 2024, esqueci qual é a fonte, mas uma fonte americana, que eles falaram que 30% dos negócios gerados para as empreendedoras vem de network, vem de contatos, né? E o restante vem distribuídos, mas o conhecimento não é o primeiro lugar em relação a vendas, em relação a gerar novos negócios. Qual a opinião de vocês em relação a isso? Pode falar, Márcia. Certamente a conexão ela é o que move. As pessoas compram de pessoas, né? Então, quando você tem uma relação de confiança, uma relação onde você traz ali a verdade daquela solução, daquele produto que você está ali desenvolvendo, né, ou já está lançado no mercado, isso traz credibilidade e reforça essa confiança. E quando você faz isso, você vai só crescendo, né, o teu reconhecimento no mercado e a recomendação, né? A gente estava falando aqui da pizzaria. Então, a recomendação, ela começa a ser você tornar aqueles teus clientes vendedores, clientes fãs. E isso, nos Estados Unidos, isso é muito comum, que é o Member Get Member, né? Que é uma função de onde você faz com que um cliente seu traga novos clientes, e você pode até criar clubes de benefícios para esses clientes que recomendam, né? Então, isso hoje a gente vê na internet, né? Que é a venda de produtos digitais indicado por outras pessoas, e você tem dali, inclusive, uma remuneração. Mas esse Member Get Member genuíno, ele é poderosíssimo. Então, cada vez mais, se a gente pudesse ensinar, orientar os nossos empreendedores a criar essa rede de relacionamento, é muito financeiramente, né, importante. E uma outra coisa que você comentou, que é a questão do network. Network não é ir a evento e trocar cartãozinho, né? É o que acontece depois, né? O que acontece depois que você troca um cartão com aquela pessoa? Você verdadeiramente está interessado, ou você é um interesseiro ou uma interesseira? Né? Essa relação de interesse genuíno, isso molda também a longevidade das relações, né? Então, eu trabalho com algumas mentorias também no voluntariado, né? Porque a gente sabe que a mentoria ela tem um poder de potencializar, de acelerar, né, aquele empreendedor que está ali na tua frente, seja uma ideia, seja com um case que ela precisa tomar uma decisão. Então, a mentoria ela ajuda muito nesse processo de você refletir. Sim. A mentoria, que é a Associação Brasileira dos Mentores de Negócio, que eu faço parte há 5 anos, foi lá que eu busquei o caminho de como fazer, com toda a minha experiência, se transformar e reverberar para o mercado, para o pequeno empreendedor, para a empreendedora, que pode contratar um programa de mentoria e aquela outra que não pode. Então, eu faço esses 2 movimentos, né, junto ao Grupo Mulheres do Brasil, né, junto a tantos outros grupos que trazem também
oportunidade para que eu e mais outras mentoras participem. Esse último programa foram 20 mentoras da minha associação que participou. Então, é uma troca onde a gente sempre aprende, Fátima. Com certeza. E eu sei que tem novidades chegando aí, né? Quem foi sua mentorada? Eu queria te, E fala assim, com o maior orgulho. Eu queria, assim, em público, agradecer ao Grupo Mulheres do Brasil, que me deu a oportunidade de ser a mentora da Fátima. E eu agradeço a Fátima porque é sempre a oportunidade, como eu digo, sempre, de aprender. É uma via de mão dupla. Né? Então, estar aqui hoje é essa generosidade, né, dessa troca. Então, eu queria agradecer a presença de todos aqui, né, de todos que vão estar ouvindo. A Fátima, a Denise, por ser mais meu novo contato aqui, né? E é isso, muito, muito bacana. Então, a verdade sempre, né? A sinceridade. Eu acredito muito no que você falou, né? Verdade, né? E para gerar conexão tem que ter relacionamento. Eu falo que o maior erro, né? Até porque eu tenho um grupo de network, então eu passo as orientações. É você ir em uma reunião, ir a um evento e já não sair dali com uma reunião marcada. Então, eu chamo isso de networking estratégico. Né? Então, você já tem... Não pega o cartão, não. Já abre a agenda. Isso. Já vamos marcar aqui essa semana. Por quê? Porque aquele cartão vai para a bolsa e tchau, foi. E você não vai lembrar da pessoa daqui a uma semana, nem a pessoa de você. Então, é assim como vender, né? Para gerar conexão, você tem que primeiro conhecer. Depois ter tempo. Aqui, ó, tempo de relacionamento. Depois de um tempo de relacionamento, vem a confiança. Aí você compra, aí você indica, né? E eu costumo falar, se você compra de empresas que participam de grupos de networking há pelo menos 6 meses, provavelmente essa é uma empresa confiável. Porque quando é uma pessoa que não entrega o que promete, ela não dura no mercado. Em um grupo. Aconteceu isso dentro do meu grupo, uma situação, e lá eu sempre passo. Feedback positivo, coloca no grupo. Coloca lá no WhatsApp, elogia, né? O outro membro. Teve algum problema? Me chama que a gente vai marcar uma reunião. Para também não expor, né? Pessoa, óbvio. Sim, e a minha intenção é sempre a seguinte. Então, vamos lá, vamos sentar, vamos ver como melhorar o teu processo, como é que foi esse processo de venda, de entrega. E eu estou aqui para te ajudar, para te dar uma segunda chance. Mas uma certa vez, a pessoa, eu fui fazer isso e ela começou a mentir para mim. Mentir. E aí eu conversei, tudo, fechamos a conversa. 2 dias depois ela me chamou, dizendo que ela não ia mais continuar no grupo, porque estava com uma nova opção de foco dentro da empresa. O que eu sempre falo? Quando a pessoa é boa, ela fica. Isso. Quando não, o próprio sistema... Expulsa. Sim. Expurga, né? Exato. Eu tive uma experiência que eu contratei uma reforma do meu sofá, eu estava de mudança, numa empresa que estava há 1 mês em um grupo. E aí, não faz com essa pessoa, porque é desse grupo, ela estava há 1 mês. Não ficou bom e a pessoa sumiu do grupo e nem eu consegui contato. Então, assim em todo lugar. Então, por isso que, assim, para gerar a verdade, e eu acredito muito nisso, porque a minha verdade vai conectar com a de alguém. Perfeito. Ponto. Sim. Então, quanto mais você se posiciona com a tua essência, primeira coisa, já não tem mais concorrência. Porque somos únicas, né? E aí você quer parecer com fulano? Não, Deus te fez único. Desse jeitinho, para um propósito. E você quer seguir o propósito do outro? Pode ser parecido, mas você é única, eu sou única, Márcia é única. Então, eu acredito realmente nisso. A gente colocar nossos princípios e valores dentro do nosso negócio e fica quem quer. Claro. E tá tudo bem. Tudo bem. E aquilo também, né? Os valores dos princípios se conectam também. Então, é aquilo.
conheci a Márcia numa mentoria, Denise também foi minha mentora. Então, eu sou da seguinte teoria: eu honro quem me honra. Então, assim, não é coisa de boca para fora. Eu costumo criar relacionamento sincero, genuíno, com as pessoas que cruzam o meu caminho e que eu percebo que não, essa pessoa eu quero estar com ela pro resto da minha vida, no sentido de acompanhar, né? Estar junto. E quem está junto comigo, com certeza, vai estar nos lugares onde eu estou. Então, eu acho que isso realmente é importante, né? Então, esse conhecimento que a gente tem, por exemplo, vocês duas são mentoras, né? E foram minhas mentoras. Então, assim, essa mentoria é uma coisa necessária para qualquer status, vamos dizer assim, em que o empreendedor esteja. Sim. Iniciante, já com experiência ou acima da idade. Porque, assim, você tem mentor para todo, né, todo perfil de pessoa, com várias necessidades, né? A necessidade que a pessoa realmente quer melhorar, desenvolver alguma área da vida dela, né? Então, assim, a mentoria é importantíssima. Eu sou muito a favor, não só do empreendedor buscar conhecimento para si, mas também buscar esse conhecimento, né, com outros especialistas na área, né? Sim. Que isso faz uma economia de tempo, né? Tempo é o nosso bem mais precioso. Sim. Então, assim, dinheiro a gente perde, a gente ganha, mas tempo, desculpa, a gente só perde, a gente não ganha ele de volta. Então, tem que ser muito bem administrado, né? Com pessoas que valem a pena, com situações que valem a pena, com trabalhos que valem a pena. Sim. Então, é isso também. Eu tento passar um pouco disso, né? Dessa minha mentalidade, forma de pensar como empreendedora, para as pessoas que estão em minha volta. E eu acho que as pessoas começam a perceber mais ou menos como eu sou, né? Enfim, eu acho isso importantíssimo para o crescimento da pessoa. Passam para mim, assim, alguns insights, alguns conselhos, algo assim que vocês ainda não falaram, mas que vocês acham importantíssimo passar para quem está ouvindo a gente ou vai ouvir a gente nesse podcast. Olha, uma coisa que eu ouço muito lá no grupo, até aí mentoreando pessoas, né? Você não está sozinha, sozinho, quando você pensa em desistir. Todo mundo tem um dia que, às vezes, pensa em desistir. Por isso que você tem que ter muita clareza. Clareza da visão. Onde você quer chegar. Sabe? E por isso que é bom você estar acompanhada, não fica só. Sabe? Acho que a pior coisa que tem é quando qualquer pessoa, mas o empreendedor, ele se isola. Quando às vezes ele se isola na caixinha do negócio dele. E ali ele não tem contato com outras pessoas. Porque assim, mesmo, vamos dizer, um negócio de dentista e eu tenho um negócio de venda de artesanato. Eu posso pegar alguma ideia aqui e adaptar para cá. Então, isso vai abrindo a sua mente. Gente, hoje, se você não buscar assim, a informação, se você não buscar se atualizar... Semana passada eu fui em uma palestra com um consultor, Dr. Paulo Bertoni, ele falando sobre economia prateada. Que é uma coisa que no Brasil, de fato, é praticamente virgem. São pouquíssimas pessoas falando e fazendo algo para isso. Gente, hoje, a inteligência artificial, não adianta você dizer, eu não gosto de inteligência artificial. Você vai ter que aprender a lidar com qual não gosto. Aquela brincadeira só lamento, mas você vai ter que se adaptar. Porque são tantas opções de automação e que acelera o teu resultado e você ganha tempo. Ganha tempo. Tempo para fazer outras coisas que você gosta, não necessariamente relacionado ao trabalho, né? Exato. Ao que você empreende. Tempo para a família, tempo para o lazer, tempo para cuidar da saúde, exercício e tal. Então, qualidade de vida melhora. É isso. Então, assim, hoje, né, eu tenho uma empresa de treinamentos, eu tenho uma agência de marketing e eu tenho o grupo de network. Gente, na agência de marketing, surreal o tanto que a gente está usando hoje e ofertando, né? Por exemplo,
já tem estatísticas, se você demora muito para responder um cliente, você perdeu 80% da tua venda. E aí, quando você tem um agente de IA respondendo e atendendo 24 horas por dia, 7 dias por semana, você reduz muito a questão de perda de cliente, perda de venda. Então, não tem como você se isolar. Então, não fica sozinho. É isso. Sabe? Persevera. Porque ninguém construiu algo grande de uma hora para outra. Uhum. Tudo isso precisa de tempo, precisa de um processo. E estar em constante aprendizado é fundamental. Uhum. Sabe? Porque tudo está mudando assim. E Muito com o rápido. advento de inteligência artificial, acelerou ainda mais, né, minha amiga? Com certeza. É massa. O que você Esse acha? é um processo, a transformação digital e agora com a inteligência artificial veio para ficar, né? São ferramentas que podem ajudar muito todos nós nesse ganho de tempo, né? Na aceleração. Agora, tem um ponto que eu queria dividir aqui com a audiência, que é o seguinte: a gente passou muito tempo esperando que as pessoas nos apresentassem soluções. Uhum. E a inteligência artificial veio com o desafio para essas pessoas que já recebiam um produto pronto, né? De aprender ou reaprender a fazer melhores perguntas. Porque se você faz perguntas para a inteligência artificial rasas, ele vai te responder raso. Então, aprender a fazer melhores perguntas e trazer contextos e trazer experiências e trazer fontes daquilo que você já leu, daquilo que você pensa, daquilo que você está trazendo como desafio e trazer esse, o que a gente chama de prompt, né? Que é você trazer esse contexto para a inteligência artificial, analisar aquilo tudo e aí sim te dar uma resposta. Uma outra coisa que eu vejo que muita gente vai no chat GPT, recebe aquela resposta e incorpora aquela resposta como sendo a verdade. Então, é importante que a gente faça, assim como a gente faz com o estagiário, com o colaborador, você confronta aquela resposta com outras perguntas. Então, quando eu falo de fazer melhores perguntas, isso tem uma sinergia muito grande com o papel do mentor. O papel do mentor é fazer perguntas. Por que isso não, o que te impede? Para fazer pensar, Para né? fazer então, pensar. ou a gente faz o chat GPT pensar, ou a gente faz, né, o mentorado pensar, Exatamente. né? Então, Na solução. o mentor não perde o seu papel, a sua importância, pelo contrário, nas perguntas que ele faz, ele está ensinando, está passando aquele aprendizado Ensinando a pensar, né? E quando você, empreendedor, tiver, né, com a inteligência artificial ali para fazer alguma pesquisa, você fala, poxa, realmente eu tenho que fazer o chat GPT, trazer para ele trazer as reflexões, trazer os resultados, né, com perguntas melhor elaboradas. Então, o que a gente está... Acho que o grande desafio da humanidade vai ser não o uso das ferramentas, mas como essas ferramentas podem efetivamente reverberar, né, em soluções práticas para os nossos empreendedores. Porque essas perguntas, essas interações precisam de pessoas colaborativas, criativas, dispostas a terem flexibilidade no seu processo e poder, aí, com isso, usufruir de toda essa potência, né, que o nosso momento, né, a gente que viveu várias fases, né, das revoluções que nós passamos, né, até aqui, como é que a gente pode traduzir tudo isso em melhores negócios, né, em melhores empreendedores, em negócios mais longevos, negócios sustentáveis. Sim. E isso reverberar para todos nós, para a sociedade como um todo. E eu queria aproveitar esse momento que a gente está chegando aqui ao final e fazer um convite para as empreendedoras, principalmente as mulheres, né, que a ABMEM ela tem um processo de uma atenção, uma preocupação muito grande com a questão da equidade
diversidade e inclusão. Então, dentro da nossa governança, a gente tem uma diretoria só disso. Por quê? Porque a gente quer que mais mulheres se tornem mentoras, participem dos programas da nossa associação, para que possam reverberar e potencializar esse lugar da mentoria séria, a mentoria coerente, a mentoria de resultado, né, para realmente ter pessoas preparadas, certificadas e prontas para ajudar, né, o nosso ecossistema aí, que precisa tanto de estar compatível com os desafios que o mundo tem. Né? São muitos problemas para resolver. Então, quanto melhor preparadas as pessoas estiverem, melhor o mundo será. Perfeito. Eu acho, só para complementar, concordo com tudo que vocês falaram, não tenho que acrescentar mais nada, mas me veio aqui à mente a conexão entre essa nova geração e a nossa geração, que é uma geração mais experiente, mais madura. Por quê? Porque, por exemplo, a tecnologia, o ChatGPT, ele precisa, como a gente falou, ele precisa que a pessoa tenha um conhecimento prévio para poder fazer perguntas mais inteligentes e mais assertivas para o ChatGPT. Mas que a tecnologia também traz esse viés que você falou do jovem, que tem que ser mais dinâmico, que tem que ser mais... Né? Então, assim, eu acho que é um casamento perfeito. E as pessoas acham que não. Eu estou acima de 50 anos, eu não sei fazer mais nada. Não é isso. Eu acho que é o começo de grandes coisas, né? Sim. Que estão aí por vir. Então, assim, inclusive que eu também estou me especializando nessa parte de empreendedorismo feminino maduro, né? Cristão também. Que bom, então, bom. assim... Olha aí. Perfeito. É um mercado amplo, porque a população está envelhecendo e alguém tem que olhar para isso, Olha, né? Vou te trazer Se o governo dados não olha, dessa a gente palestra, tá? Hoje, 30% do mercado consumidor é feito pela economia prateada. Daqui a 5 anos serão em torno de 40%. Só que daqui a 12 anos será 57,5%. Pois é. Não, então fica a dica, né, meninas? Fica a dica, criar produto e serviço. Deixem o contato de vocês, o Instagram, para as pessoas seguirem vocês. Fiquem à vontade. Então, @Denise Brante, Denise com S, e eu falo bastante lá sobre liderança, empreendedorismo, essa questão de mentalidade. Só me seguir, que tem bastante coisa lá. Obrigada. E Márcia? Márcia Timóteo, _ mentora, tá? Vocês me encontram também no LinkedIn, né, Márcia Timóteo, e no site da associação abmem.org.br. Vou estar lá para também tirar todas as suas dúvidas e recebê-las lá. Olha, muito obrigada pela presença de vocês. Foi muito gostoso nossa conversa, esse contato aqui. Obrigada, tá? Agradecida, grata por esse momento. E esperem o próximo episódio, Fazer ou Não Fazer Exegestão. Até lá!